Olá, nesta aula começaremos a tratar das fases do processo administrativo. De maneira geral, embora os processos administrativos sejam muito diversos, multifacetados, nós podemos dizer que todos eles têm uma fase de abertura, uma fase de instrução ou produção de provas, uma fase de decisão e uma fase recursal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a abertura, sobre a intimação e sobre os interessados. A abertura do processo administrativo pode ocorrer seja por uma iniciativa da administração pública, seja por um pedido de uma pessoa física ou jurídica. Também é possível, nos termos do artigo 8º da Lei de Processo Administrativo Federal, inclusive para se ter mais eficiência na administração, que pedidos de uma pluralidade de interessados e que tenham conteúdo e fundamentos idênticos sejam apresentados em conjunto. Então, de novo, pelo princípio da oficialidade, a própria administração pode abrir processos administrativos. E ela faz isso. A administração abre processos disciplinares, processos sancionadores, contratuais, enfim, a administração abre uma série de processos no seu dia a dia. Agora, além da administração, é possível que uma pessoa física ou jurídica solicite a abertura de um processo administrativo ou que uma pluralidade de pessoas físicas ou jurídicas apresentem os seus pedidos em conjunto, desde que esses pedidos apresentados em conjunto tenham o mesmo conteúdo e tenham fundamentos idênticos. Vejam, a Lei de Processo Federal estabelece um conteúdo mínimo desses requerimentos, desses pedidos de abertura de processo administrativo. Esses pedidos devem ser escritos e devem conter, entre outras coisas, a identificação do requerente, a exposição dos fundamentos fáticos e também dos fundamentos jurídicos do seu pedido e a sua qualificação, tá certo? Vejam também que a administração não pode recusar pedidos, a administração não pode negar o direito fundamental de petição dos interessados. A administração somente poderá recusar o recebimento de pedidos e documentos quando motivar essa recusa em algum argumento aceitável, em alguma situação aceitável à luz do ordenamento jurídico. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes servidores de secretaria acabam se recusando a receber requerimentos, a receber pedidos dos cidadãos. E isso não pode acontecer. Os cidadãos têm um direito fundamental de petição e quem deve eventualmente recusar o exercício desse direito de petição é a autoridade competente para analisar aquele pedido. E, em todo caso, essa recusa sempre deverá ser motivada. Além da abertura do processo, é muito importante que nós falemos da intimação, ou seja, da comunicação dos atos do processo. Vejam que a Lei de Processo Federal trata muito bem desse assunto e em vários dispositivos. Por exemplo, o artigo 26 cria para a administração o dever de intimação para dar ciência aos interessados de decisões e diligências. O artigo 28 expande, além disso, esse dever de intimação para qualquer tipo de ato que seja praticado no processo e que acabe resultando em deveres, em ônus, em sanções ou em restrição de direitos, atividades ou atos dos interessados. Notem também que a LPA trata de prazos para a intimação. Se nós pegarmos o artigo 26, ali nós veremos que a lei estabelece um prazo mínimo de intimação de 3 dias úteis, tá certo? Então vejam que é muito importante que se dê ao interessado um prazo razoável para que ele se organize e participe de uma diligência e se manifeste em relação a alguma produção de provas ou que acompanhe a produção de provas e assim por diante. Tá bom? Então, notem que o artigo 26 também exige um prazo mínimo de antecedência para a intimação, sobretudo quando se tratar de acompanhamento de provas, quando se tratar de alguma exigência de comparecimento na entidade pública que conduz
o processo. Outra coisa importante, a LPA Federal permite a intimação por ciência no processo, por via postal ou por outras formas, desde que se garanta a certeza da ciência do interessado. Então, notem isso que é interessante. A LPA é bastante flexível em relação às formas de intimação. A intimação pode se dar por ciência do interessado no processo, por via postal e por outras formas. Por exemplo, um e-mail com confirmação de recebimento ou algum outro tipo de técnica. O importante é que se garanta, que se tenha certeza que a intimação ocorreu. A forma é aberta, a forma é flexível, de acordo com o que determina a LPA Federal. Além disso, essa mesma lei permite a intimação por meios oficiais. E quando nós falamos aqui de meios oficiais, nós estamos falando principalmente de edital. E isso vale para interessados indeterminados, para interessados desconhecidos ou com domicílio indefinido. Tá bom? Outra coisa aqui também muito importante é que o desatendimento da intimação por parte do interessado não deve prejudicar a defesa nem equivaler à confissão ou à renúncia de direitos. Então vejam que o artigo 27 da LPA Federal trata da ausência ou da omissão do interessado em atender aquilo que a administração solicita na intimação. O fato do interessado ter desatendido a intimação, o fato de o interessado ter silenciado, ter se omitido em relação a uma intimação, não pode implicar confissão, não pode implicar renúncia de direitos, nem deve prejudicar a sua defesa, tá certo? E por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui nessa aula sobre os interessados. Eu já comentei em outros momentos que no processo administrativo nós não utilizamos o termo parte. Em vez de falarmos de parte, nós falamos de interessado. E por que a legislação de processo utiliza ou prefere esse termo interessado? Eu também já disse isso e expliquei que o processo administrativo é muito diverso, é multifacetado. Existem inúmeros tipos de processo administrativo. Processos seletivos, processos liberatórios, processos sancionadores e assim por diante. E, em virtude dessa diversidade processual, a palavra interessado se mostra muito mais adequada para a realidade da administração pública. A palavra parte dá a entender que o processo é triangular, que além de um julgador nós temos duas partes que estejam ali em conflito. Mas não é isso que acontece muitas vezes no processo administrativo. Muitos processos administrativos são bipolares, envolvem apenas a autoridade pública, o órgão público no qual essa autoridade está lotada e o interessado, tá certo? Então, a formatação, a estrutura do processo administrativo, muitas vezes é completamente distinta da estrutura de um processo judicial. E é por essa razão que a palavra interessado é mais adequada no nosso contexto. Vejam que pela Lei de Processo Federal nós temos dois tipos de interessados. Os interessados deflagradores, os interessados que iniciam o processo, que pedem a abertura de um processo, por exemplo, como uma pessoa jurídica que pede a abertura de um processo de licenciamento ambiental. E nós temos interessados supervenientes, ou seja, pessoas que ingressam no processo posteriormente à sua abertura, pelo fato de que aquele processo pode culminar em uma decisão que afete seus interesses ou seus direitos. Notem o que diz o artigo 9º, inciso 2º da LPA Federal a respeito dos interessados supervenientes. Esses interessados são pessoas que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada pela administração pública. Vejam também que o artigo 9º da LPA Federal, que trata do interessado, é muito abrangente. Esse artigo 9º trata da legitimação para atuar no processo como interessado, diferenciando processos que envolvem direito ao interesse individual, direito ao interesse coletivo e direito ao interesse difuso. É preciso lembrar
que direito coletivo e direito difuso são duas categorias distintas. No direito coletivo, no interesse coletivo, basicamente nós temos uma pluralidade determinada de sujeitos que se unem por uma relação jurídica base. E, diferentemente, quando nós falamos de direito difuso, nós estamos falando de um grupo indeterminado de sujeitos e que não estão vinculados por uma relação jurídica base, tá bom? Nesses dois casos de processos administrativos que envolvem direitos coletivos ou direitos difusos, a legislação no artigo 9º, a LPA Federal no artigo 9º, permite a participação de substitutos processuais, de entidades que atuarão no processo administrativo no lugar do efetivo titular daquele direito ou interesse. Bom, vamos começar a falar um pouquinho aqui de cada uma das situações. Nos processos que envolvam direitos ou interesses individuais, então, legitimado é aquele que pede a abertura do processo, é a pessoa física ou jurídica que solicita a abertura do processo pelo fato de que essa pessoa é titular, de que essa pessoa é detentora de um direito ou de um interesse individual que está em jogo naquele processo. Essa pessoa, que é titular do direito, pode agir diretamente, mesmo porque, no âmbito da administração pública, não é obrigatória a representação por advogado ou por qualquer outro tipo de profissional. No entanto, a pessoa titular do direito individual pode optar pela representação, por exemplo, por advogado. Então, vejam que o artigo 9º, inciso 1º e o artigo 9º, inciso 2º da LPA Federal tratam do interessado em processos que envolvam direitos individuais ou interesses individuais e, nesse caso, o interessado é o próprio titular ou o seu representante, tá bom? Uma segunda situação que nós temos é a dos processos que envolvam interesses ou direitos coletivos. Eu já mencionei aqui que direitos coletivos ou interesses coletivos unem um grupo determinado de pessoas que têm entre si uma relação jurídica base. Nessa situação, o que a LPA afirma é que o interessado são as associações ou as organizações representativas dos titulares, tá certo? Então, interessados nos processos administrativos que envolvem interesses ou direitos coletivos são as associações ou as organizações representativas. Para que essa substituição processual ocorra, naturalmente é muito importante que essa associação ou organização tenha representatividade daquele direito que está sendo discutido no processo e tenha uma representatividade subjetiva dos titulares daqueles direitos que estão sendo discutidos no processo. Agora, notem que a legislação processual administrativa não exige que essa associação ou organização que opera como substituto processual tenha se constituído há um determinado período de tempo. Eu estou dizendo isso porque algumas leis do Brasil condicionam a legitimação processual a um determinado histórico daquela entidade representativa. Aqui no processo administrativo, porém, não se exige que a entidade representativa exista há um determinado número de anos ou tenha operação e atividade há um determinado número de anos, tá certo? Não há exigências quanto a período de funcionamento ou período de existência. Uma questão que surge em relação ao artigo 9º, inciso 3º da Lei de Processo Federal diz respeito à figura da organização representativa. Nós sabemos que essa palavra organização não indica um tipo de pessoa jurídica. Se nós olharmos lá o Código Civil, que trata das pessoas jurídicas de direito privado, nós não encontraremos essa palavra organização. Nós só temos ali organizações religiosas, isso sim seria um tipo de pessoa jurídica. Mas organização em geral é um termo que não nos diz muito no direito. Então, vejam como é que nós vamos interpretar a organização. Eu particularmente entendo que as organizações, no sentido aqui utilizado pelo legislador, representam pessoas, entidades ou órgãos públicos que atuem na representação dos titulares daquele direito coletivo.
tá certo? Então, essa palavra organização, ela ficou bastante confusa aqui nesse contexto do artigo 9º, inciso 3º, mas nós poderemos dizer que essas organizações são pessoas jurídicas, não é? São pessoas, portanto, e também, eventualmente, órgãos públicos que tenham essa representatividade de um conjunto, de uma coletividade de titulares de um direito ou interesse. Bom, nós temos também ainda no artigo 9º, inciso 4º da LPA Federal, a figura do interessado em processos que tratam de direitos ou interesses difusos. Nessa situação, agirão como substitutos processuais pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a esses direitos ou interesses que estão em jogo no processo. Aqui novamente aparece a palavra associação representativa. Então, obviamente, é importante que essa associação seja devidamente constituída para representar o direito que está ali em jogo no processo administrativo, não é? Mas não há, como eu disse, necessidade que ela tenha um mínimo de experiência, um histórico de atividade determinado. A lei de processo administrativo não diz nada disso. Agora, assim como eu discuti há pouco, aqui também no artigo 9º, inciso 4º, nós temos uma dúvida, porque a lei, além de mencionar a figura da associação representativa, menciona a palavra pessoa. O que seriam essas pessoas que agem no processo administrativo que trata de direitos difusos? Bom, aparentemente, o que nós podemos dizer é que essas pessoas seriam os próprios titulares, que a lei de processo federal abriria espaço para que os próprios titulares desses direitos difusos ajam no processo. Então vejam, imaginemos que nós tenhamos aí um processo administrativo que afete o direito ao meio ambiente equilibrado. Nós estamos falando aí de um direito difuso. Então nós podemos ter nesse processo a atuação de uma associação representativa desse direito difuso ao meio ambiente equilibrado e também poderemos ter nesse processo a atuação direta de pessoas, de cidadãos que são titulares desse direito ao ambiente equilibrado, tá certo? Mas essa é uma interpretação que eu estou dando no artigo 9º, inciso 4º, e isso naturalmente comporta algum tipo de debate. Para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco da diferença entre interessado e participante. Vejam, nós sabemos que no processo administrativo é muito comum que se empreguem meios de participação popular, como as consultas públicas, como as audiências públicas, entre outros. E nessas audiências e consultas, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer também pessoa jurídica, não interessa se a pessoa é física ou jurídica, pode participar do processo administrativo, trazendo suas críticas, suas contribuições, suas sugestões ali à audiência pública ou à consulta pública. Essas pessoas que participam de audiência ou de consulta são participantes. Basicamente, eles têm 4 direitos. Direito de acessar o processo, direito de opinar, direito de ter a sua opinião, a sua sugestão ou crítica considerados na análise e direito a uma resposta. Agora, esses participantes de audiência e consulta pública não são necessariamente interessados. O status de interessado é dado apenas para as pessoas que têm um direito ou interesse que é objeto do processo. Tá certo? Então não confundam, porque o interessado é a parte no processo administrativo, equivale à parte do processo administrativo. E, portanto, o interessado tem uma série de direitos de defesa, ele tem o direito de pedir a abertura do processo, de produzir provas, de interpor recursos, de apresentar alegações finais na instrução, de pedir revisão de sanções e assim por diante. O participante, diferentemente, pode naturalmente ser o interessado, mas muitas vezes o participante é só um indivíduo, só uma pessoa que quis colaborar com o processo. E esse participante, portanto, terá direitos restritos. Aqueles 4 direitos que eu mencionei: direito de acesso, direito de fazer a sugestão ou fazer a sua participação com críticas, com recomendações, e o direito de consideração e o direito de resposta, tá bom? Então, não confundam os interessados do artigo 9º da Lei de Processo Administrativo Federal com a figura do participante. E a LPA Federal é muito clara ao fazer essa diferenciação e, para isso, basta verificar o que diz o artigo 31, parágrafo 2º da lei. Bom, com isso, então, eu encerro essa análise
dos interessados e da abertura do processo administrativo e logo mais nos encontraremos em outra aula. Um abraço.